Olá, turma. Professor Robson na área, Geografia na veia. Vamos começar aí mais uma aula de Geografia com sendo a nossa revisão, né? A revisão que é preparando vocês para as avaliações. Espero que todos estejam bem, né? Vamos começar aí. Hoje são dois temas que a gente vai fazer uma pincelada, vai dar uma olhadinha, estudar direitinho para ver o que a gente pode ainda absorver dele para se preparar para a prova, certo? Vamos lá. Começar por aqui, né? O Brasil e Pernambuco, a vida nas cidades, os serviços básicos, segregação e desigualdade nos centros urbanos, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Porque a gente sabe que a cidade, quando veio a urbanização, ela não cresceu de forma correta, né? Cresceu desigual. Como a gente já viu aí, se por um lado quem tinha dinheiro pôde se estabelecer em um lugar que tinha mais condições, em outros aquelas pessoas que tinham pouco, que era menos abastada, tiveram que sair dos grandes centros, se distanciar um pouco, e aí surgiram as favelas, aqueles que a gente já estudou sobre isso. Mas vamos lá. As grandes cidades brasileiras enfrentam diversos problemas. Destaca-se a questão da moradia, o desemprego, a desigualdade social, a saúde, a educação, a violência e a exclusão social. O acesso à moradia com as devidas condições de infraestrutura, saneamento ambiental, asfalto, iluminação, etc., né? Não atinge todas as camadas da população brasileira. É cada vez mais comum o surgimento da ampliação de favelas desprovidas de serviços públicos. Outro agravamento são as pessoas que não conseguem obter renda suficiente para se destinada à habitação e acabam utilizando as ruas da cidade como espaço de moradia. Então, o que a cidade, ou que hoje a população urbana enfrenta, né? Se não é problema de estrutura, né? Na mobilidade, no saneamento, na saúde, na educação. Então a gente vai dar uma olhada em cada um deles rapidinho, só para a gente relembrar o que já foi visto, certo? Vamos lá. A cidade e seus problemas. Com o crescimento da cidade, o que é que vai também acontecer? O lixo vai crescer, o saneamento básico vai ser mais complicado, a poluição vai aumentar, né? Tudo isso é em decorrência do crescimento da população, né? Tanto o crescimento financeiro, tanto como o crescimento habitacional. E isso vai gerando mais dificuldade na organização pública, né? Modo de vida na zona urbana, que é justamente isso que a gente vai falar. Os centros urbanos englobam uma grande variedade de pessoas, com seus estilos, cultura variadas. A população nas cidades urbanas vem crescendo ao longo dos anos, através do desenvolvimento da industrialização e da crescente oferta de demanda de empregos nesses grandes centros. E isso é interessante, porque se antes aconteceu o êxodo rural, que o homem do campo saiu para a cidade para a busca de moradia, trabalho, uma infraestrutura melhor, né, o saneamento básico, tudo aquilo ali. Quando chegou, agora a cidade está passando por um outro processo. Desde o final da década de 90, que o custo e a qualidade de vida nas grandes cidades têm exercido uma forte influência no deslocamento da população dessas zonas de cidade para as zonas do interior ou rurais, né? Então é o êxodo ao contrário, o êxodo rural, só que agora é o êxodo urbano, a fuga do centro. Quem não já ouviu alguém falar assim, como eu queria ter uma rocinha, uma fazenda, para ir passar um tempo, para ir morar, fugindo do que hoje se tornou as cidades, com a violência em alta, né? A precariedade dos serviços públicos, né? Isso fez com que o homem tivesse já fugindo desses grandes centros. Isso deu um êxodo. O que é que causou esse êxodo? O estresse, a poluição, o congestionamento, tudo isso são os maus que tem nas grandes cidades, né? E os problemas que a população urbana tem enfrentado, né, ao longo do tempo. A qualidade de vida, o acesso instantâneo à tecnologia, principalmente a novos medicamentos, novos equipamentos cirúrgicos,
e técnico e aumento da produção de alimentos tem causado nas últimas décadas o crescimento generalizado da longevidade dos países emergentes e desenvolvidos. Mas aí tem uma consequência: mais gente, com mais saúde, vivendo mais, e o problema do excesso sempre. Não tem saúde pública que sustente essa nova vida, né? Essa nova longevidade do ser humano. E isso vai acarretar no sobrecarregamento dos sistemas de saúde, que já é precário, né? E mais um dos problemas da vida na cidade, né? Porque aí tem o agravamento da poluição, causa doenças, né, respiratórias, né, o congestionamento, o estresse, né? Tudo isso vai ser decorrência da vida na cidade. E aí um pequeno gráfico aqui dos municípios com serviço de saneamento, né? Água, nós temos 97,9, né? Em 89 e nos anos 2000, 97 houve um pequeno aumento, né? Esgoto também houve um pequeno aumento, 47 nós pulamos para 52, e nos anos 2000, né? Hoje deve ter outra realidade, né? Acesso ao serviço de infraestrutura em 2008 a 2018, aqui está mais perto da nossa realidade. Água potável, olha o acesso aqui, ó. O que nos anos na área rural era abaixo aqui, né? Mas eu quero só buscar a parte urbana. Olha como ela ficou oscilando, né? O que os serviços de água, de esgoto, esteve sempre um sobe e desce, né? A mudança dos números. Bom, educação também é um problema de saúde, de gestão, né? A educação de baixa qualidade gera vários transtornos, pois parte da população não consegue obter qualificação profissional exigida pelo mercado de trabalho, né? E cada vez mais competitivo, né? Com isso, ocorre um aumento do desemprego. Os serviços públicos de saúde, em sua maioria, apresentam problemas estruturais, com filas imensas, demorada, ausência de aparelho, medicamento, pequeno número de funcionários, ou seja, total desrespeito com o cidadão que necessita desse serviço. Um dos problemas urbanos que mais preocupa a população atualmente é a violência. Os centros urbanos, a gente vê o aumento exagerado da violência, né? Pessoas estão vulneráveis ao crime que ocorre, principalmente nas grandes cidades do Brasil. Diariamente tem-se notícia de assassinatos, assaltos, sequestros e outros tipos de violência. Isso é um fato que contribui bastante para que a população fique com medo e fuja das cidades, né? E as políticas públicas devem ser desenvolvidas para proporcionar a distribuição de renda mais igualitária e diminuir a disparidade entre a população. E aí você vê o que é a falta de infraestrutura hoje nas cidades, né? Nós temos lixões ao ar livre, não temos uma pavimentação adequada nos bairros mais distantes, periféricos, né? Assassinatos, violência, tudo isso é uma infraestrutura totalmente deficitária da área urbana. Viver nesses trechos tem sido cada vez mais complicado. Aí, área em município caracterizado pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados a funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. Os problemas da infraestrutura. A implantação da infraestrutura urbana, rede de água, esgoto e eletricidade, no Brasil não acompanha o ritmo do crescimento urbano. A maioria dos problemas estão na periferia, em terrenos que estão mais baratos e mais longe, né? Muitas vezes faltam escolas, postos de saúde, áreas de lazer, transporte coletivo. Quem sabe, esses bairros mais distantes do centro sempre estão um problema na parte estrutural, seja na escola, na área de educação, no saneamento, que é o que mais a gente vê. Quanto mais o bairro for distante, mais problemas estruturais eles vão ter, certo? E aí fala sobre a mobilidade, né? O que também tem causado muito problema para quem vive nos centros, né? Aqui a gente tem aqui
algumas figuras para incrementar um pouquinho, né? Joãozinho brincando ali, a mãe chama ele, Joãozinho, pela última vez, traga os carrinhos, venha almoçar. E ele fala, mobilidade urbana, mãe, tá tudo engavetado. E aí temos embaixo uma pista dado nó. Porque hoje em dia, quanto mais a população está crescendo, as cidades não estão comportando o crescimento das populações. Estão ficando pequenas, é muito carro, muita gente, pouco ônibus, e isso te torna muito desgastante nos centros. E as pessoas têm ficado mais doentes também com isso, né? E aí ele faz aqui um esqueminha falando, né? Crescimento urbano desordenado, tendência ao deslocamento com maior e mais distância, menor frequência de transporte público e coletivo, diminuição do transporte público, tarifa mais cara, maior dependência de automóvel, aumento do tráfego da população e congestionamento, necessidade de mais vias. Esses são os problemas da mobilidade urbana. Aí ele, como a gente vai ver aqui, a lei do saneamento básico, criada em 2007, prevê a universalização do abastecimento de água e do tratamento de rede de esgoto. Mas sabemos que muitos bairros ainda não possuem isso, né? Estabeleceu metas que até 2033 tudo isso terá que ser trabalhado e saneado, que é pouco provável, porque embora o poder público corra para poder conter e suprir, mas é mais difícil, porque a população cresce em um ritmo muito acelerado, né? O percentual aí de com menos de 20 mil habitantes, o atendimento de água de esgoto. Aí ele fala aqui, ó, 53% da população de rede de esgoto, 83% de água, esgoto tratado em 2018, 46,36%. Aí ele fala da meta, que é em 2033, água privada, já foi feito, blocos de municípios serão organizados, né, verba federal, cidades pequenas, e por aí vai distribuindo aqui, ó, região norte, nordeste, centro-oeste com 72% da população, né? O saneamento básico, ele vem os dados daqui da organização, e 1 em cada 10 residências brasileiras ainda não é atendida pela coleta de lixo. 14 carecem de abastecimento de água, 14%, segundo o PND. Bom, aí agora falar um pouco sobre a segregação socioespacial. Segregar significa separar. Falar de segregação urbana em geografia é perceber essa separação, né, espacial entre zona, bairro, população. E aí embaixo a gente já vamos lembrar do que é a segregação. Uma parte da cidade ela é urbanizada, toda bonitinha, perfeita, enquanto a outra é distribuída em favelas, palafitas, né? A cidade é a expressão visível da desigualdade social entre os moradores, seja ele de alta, média ou baixa renda. Esses espaços urbanos, seja na América Latina ou em qualquer outro lugar do mundo, são produzidos e organizados conforme a renda de seus habitantes. Quem tem, mora mais em lugares melhores, e quem não tem, vai morar em lugares mais complicados, né? Como essas palafitazinhas no Chile aqui, as calimbras e as barriadas no Peru, certo? Segregação espacial urbana é quando a classe social fica concentrada em determinadas regiões e bairros da cidade. Nós vimos na aula sobre isso aqui. Essa imagem reflete o que é a segregação. Enquanto a área nobre da cidade está ali separada, bonitinha, né, a outra está isolada, mais distante. Um muro separa o que é rico, né, e nobre do que é favela, do que é moradia precária, insalubridade e tudo mais, né? Vimos isso na aula, só para relembrar, né? Os centros, na contemporaneidade, todos os grandes centros urbanos possuem um arranjo espacial fracionado. Isso significa que existem várias partes que compõem o todo. No entanto, cada fração com uma particularidade de diversos aspectos. Na cidade existem áreas com foco na atuação especializada, são distribuídas em centros comerciais, financeiros, bairros residenciais, indústrias, bairros de grande número de casas, além de bairros que abrigam uma grande quantidade de estabelecimentos. E aqui a imagem dá um aspectozinho de como essas frações, como estão, né, fracionadas esses lugares. E
Na estrutura de uma grande cidade existem vários polos. Isso quer dizer que cada região é dotada de um centro e sua é a rua de maior destaque na qual muitas atividades são desenvolvidas. As cidades elas têm sempre aquele. Aqui na nossa cidade, né, em Petrolina, nós temos ali a Avenida 7 de Setembro, a Honorato Viana, tem sempre umas ruas que são mais nos bairros. A gente tem as avenidas, que geralmente é onde estão mais centrado a parte do comércio, onde tem os movimentos, né? E por aí se tem uma noção de como é dividido. A cidade é dividida também em fatores financeiros ou de renda. A desigualdade se concretiza no contexto dos arranjos urbanos. Essas características são provocadas simplesmente pelo fato da desigualdade social estar presente na maioria dos países capitalistas. Quanto maiores as disparidades socioeconômicas entre as classes sociais, maiores são as diferenças nas moradias e nos serviços públicos na qualidade. Ou seja, quem vive num lugar e quem tem condições de vida, quem é mais abastado financeiramente, vai ter sempre as melhores moradias, os melhores serviços. A desigualdade ela está aí, ela é estampada. Se você for no centro de uma cidade, você vê como é totalmente diferente da periferia, dos bairros mais distantes. E aí tem umas imagens aí bem emblemáticas, principalmente do menino estudando numa situação precária, né, com pouca luz, sem computador, só papel e caneta, às vezes nem luz tem uma velinha, enquanto o outro tem disponível computador, televisão, uma luz boa, né? E isso é a realidade. A desigualdade hoje ela está cada vez maior. Em vez de diminuir, ela está aumentando, né? População de baixa renda depende efetivamente da qualidade dos serviços públicos para alcançar melhor qualidade de vida, tanto na área da educação como na saúde e transporte. E aí volta lá para os serviços públicos, né? A qualidade de vida. Olha aí a situação. Ônibus sempre lotado, ruas com esgoto, menino fora da escola. Isso são os problemas sociais da desigualdade, da segregação, né? E da falta de estrutura das cidades para essa população, né? Segregação urbana, também chamada de segregação socioespacial, refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais. O fato de ser favela já é um termo que já fica bem marginalizado. Se você não mora nos grandes centros, no centro, por exemplo, você é um favelado, marginalizado, né? Sem esquecer que a favela tem vida, né? Mas a segregação social, ela trata desse jeito. O pobre morando naqueles bairros mais distantes, sem nenhum tipo de estrutura ou com pouca estrutura, né, deficitária, e o rico tendo aqueles pontos mais importantes abastecidos para eles, né? A causa da segregação urbana é a parte da oposição entre centro e periferia. Constitui-se a parte da formação de novas centralidades. Basicamente, as cidades constituem-se a partir de seus sítios, espaços centrais, expandindo-se a partir de então. Nesse ínterim, as classes econômicas mais abastadas tendem a localizar-se mais próximas do centro. Sabemos que, se você for morar hoje no centro de Petrolina, as casas são muito mais caras do que nas periferias, porque lá está tudo, né? Tá a logística, o comércio, tudo mais ali. Enquanto para cá, para os bairros, tudo é mais difícil. Locomoção, saúde e tudo que o pobre precisar, né? O Estado age também nesse processo no sentido de oferecer esses centros melhores condições de infraestrutura, com uma maior diversidade de transporte, praças, áreas de lazer, mas nem sempre consegue, né? Porque é o crescimento acelerado, né? Além disso, nas chamadas bordas da cidade, amplia-se o crescimento desordenado dos bairros periféricos. Por mais que se trabalhe, continua crescendo. Faz-se um reparo, continua crescendo. Nunca consegue conter esse crescimento, né? A periferia está... existe a segregação involuntária e voluntária. Qual a diferença das duas? Que foi explicado na aula, né? A involuntária é aquela que não ocorre de forma planejada, né? É parte dos seus atores, mas é forjada pelas condições socioeconômicas.
Valoriza-se um terreno, desapropria e começa-se a criar condomínios de luxo. Essa é involuntária. A voluntária, também chamada de autossegregação, é aquela que os ricos, por exemplo, cansou de morar, aí eu vou para o êxodo urbano. Sai do grande centro para ir morar em lugares mais distantes, devido a estar cansado do barulho, dos problemas de infraestrutura das cidades, e aí eles vão. Aí é voluntário, ele se dispôs aí. A outra é involuntária, perde-se, né? E por fim nós temos aí uma imagem aí, assume a direção que vou descansar um pouco. Aí o outro fala, poxa, mas cochilei só 5 minutos e já estamos em outro planeta. Não, ainda é o mesmo, apenas mudou o espaço que ele estava localizado. Aí pode ser questão de minutos ou só um muro. De um lado uma cidade com estrutura impecável, do outro a favela e os morros, né? Então, minha gente, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Foi rápida, mas deu para vocês pegar alguma coisa. Precisando mais, estuda mais um pouquinho, lê mais um pouco, assiste novamente e vocês vão estar afiados para a prova, certo? Boa sorte para vocês. Espero ter notas de muitos 10, tá bom? Tchau, tchau para todos.